Olá, seja bem-vindo. Cada vez mais vamos ouvir falar de alimentação saudável e a prática de atividade física. Elas são fundamentais para melhorar a nossa qualidade de vida. Existem alguns alimentos, por exemplo, que ajudam a prevenir problemas cardíacos. Sobre o assunto, eu converso com o médico nutrólogo Osvalmir Sá da Silva. Ele fala conosco de Cascavel. Tudo bem, Osvalmir? Tudo bem, e você? Estou bem, obrigado. Por que a prática de atividade física e a busca por alimentação saudável estão tão em alta ultimamente? A alimentação saudável é o que faz você ter longevidade e melhor qualidade de vida. O primeiro fator que você pensa, a gente tem que estar bem para poder estar sobrevivendo. A alimentação saudável, se você pensar, ela está em alta porque hoje em dia nós temos a inversão dos padrões alimentares que nós tínhamos há alguns anos. A alimentação saudável está tentando voltar ao padrão alimentar que nós tínhamos quase ruralista de alguns anos atrás. E isso é o que está melhorando a qualidade de vida, porque a mudança alimentar hoje está causando muitas doenças crônicas, né? No caso, hipertensão, diabetes, e que estão levando a uma piora da qualidade de vida. O fator exercício, somado com a alimentação, mostra que a gente precisa estar em uma união, porque sozinho a gente não consegue se manter. O fator exercício físico vem mostrando em estudos que você precisa estar sempre ativo para manter a saúde cardíaca, a saúde vascular e inclusive principalmente a parte muscular. Isso a gente consegue melhorar toda a parte de quadros de excesso de peso, até mesmo falta de músculo, quadros de fadiga, quadros relacionados a dores também podem ser melhorados com alimentação e exercício. A correria do dia a dia tem obrigado as pessoas a não priorizar a alimentação? Aí é o fator que a gente não se coloca em primeiro lugar. Isso é o que faz as pessoas terem uma alimentação ruim. Para você não ter tempo, você pode muito bem, às vezes, preparar a sua alimentação antes. O fator saber cozinhar, fazer uma marmita para levar para o serviço, é uma coisa antiga que a gente deveria voltar, pensando na alimentação saudável, que seria uma alimentação balanceada. Ou, por exemplo, você está numa correria e não tem tempo, você pode pedir uma marmita num Disque Food, num negócio de comida, que você pode escolher melhor a opção. Não só pensar que você pode pegar uma coxinha, um pastel, uma fritura que seja rápido, mas você também pode comer alguma coisa um pouco mais saudável. Nós temos wraps, nós temos a próprio arroz, feijão, carne e salada, que é uma coisa relativamente rápida se você pega numa marmita. De que forma os alimentos processados prejudicam a nossa saúde? Os alimentos processados, eles podem prejudicar a saúde nossa devido à quantidade de açúcares, sais e gorduras embutidas, né? Nós temos que ter consumo de gordura, de açúcar e sal, entretanto, em quantidades mínimas. Os alimentos processados ou ultraprocessados, eles vêm com alta densidade desses tipos de substâncias. E essas substâncias, elas estão na parte inicial das doenças crônicas. A gente tem exemplos do sal, né, que está muito falado devido à hipertensão, o açúcar no diabetes e as gorduras promovendo maior ganho de peso. E, inclusive, esse tipo de alimento, ele é rico em nutrientes, como vitaminas, minerais e fibras. Como seria um café da manhã adequado? Ela precisa ter carboidratos, gorduras e proteínas. Como a gente pode fazer para tentar colocar isso no nosso dia a dia? Basicamente, a nossa região, né, até mesmo o Paraná, o Sul, a gente come muito pão, né? Mas o que eu posso associar para ter menos problema em comer pão, em comer massa, em comer trigo? Eu posso colocar o pão como uma fonte de carboidrato, uma fatia pequena, pensando em colocar uma porção de proteína, 2 ovos, e nisso a gente coloca uma fruta, que a gente já consegue mais um carboidrato, e os ovos a gente já tem a gordura. E daí você consegue montar um bom prato com uma porção de frutas, uma porção de carboidratos, no caso um pão, e 2 ovos, que seria mais ou menos uma quantidade de 12 gramas de proteína absorvíveis. E nas demais refeições, almoço, jantar e colações ali durante o dia? Nós temos que pensar que, assim, sempre você tem que ter visando o que você precisa. Se você quer energia, se você quer construção ou se você quer, às vezes, uma performance. Então, basicamente, a alimentação deve ser individualizada. Como médico, eu oriento muito meus pacientes a buscarem ajuda profissional, de um nutricionista, um especialista, conforme a necessidade que a pessoa quer. Mas como dica eu falo, vamos se manter na comida feita, na comida caseira.
né? Vamos pensar o que você gostaria. Quer ter boa qualidade de vida, saúde? Come uma porção de carboidrato. Qual que é o básico nosso? Arroz e feijão. Carnes, normalmente carne magra, frango, peixe, que tem menos teores de gorduras. E a gente pode introduzir legumes e vegetais, folhas e de sobremesa uma fruta ácida. Aí fica uma dica. Quais os alimentos que colaboram mais diretamente com o nosso coração e as funções cardiovasculares? Nós temos alimentos que são ricos em fibras, basicamente pensando em aveia, linhaça, maçã, tá? Que são bons para o coração porque as fibras elas ajudam a melhorar a absorção de gorduras e até mesmo elas equilibram os níveis de colesterol. Nós temos que pensar nos antioxidantes, principalmente os polifenóis, que a gente encontra em uvas, encontra em açaí, nos berries, né? Morangos, cerejas, amoras. E a gente tem que pensar no ômega 3, que é um tipo de gordura boa que ajuda a gente a segurar a variação entre HDL e LDL. Claro que só os alimentos em si não vão fazer algum tipo de efeito sozinho, né? A gente precisa ter sempre junto com o que foi dito no início, com exercício físico e uma alimentação balanceada. Oswalmir, o consumo de uvas, uva in natura, uva em suco, eles também são favoráveis ao bom desempenho do nosso coração? A uva ela é rica em resveratrol, em taninos e antocianinas, que são compostos que têm ação antioxidantes e anti-inflamatórias, principalmente a uva roxa, né, que a gente tem às vezes nos sucos de uvas integrais. O que acontece? Eles ajudam a controlar muito o colesterol ruim, que é o LDL. Então, assim, a uva é considerada um bom alimento para o coração. Inclusive, se você pensar, por exemplo, as outras substâncias escuras, roxas, né, são também boas por apresentarem esse tipo de substâncias. Então, a gente tem que pensar que nós temos que ter uma boa alimentação com frutas variadas. É claro que assim, eu falando para você, comer uva é para comer em quantidade relativamente pequena, dependendo do que você quer. Não é comer aí 2, 3 caixas de uma vez, que também você vai ter uma quantidade muito grande de açúcar e de uma vez só não vai ter benefícios para o seu coração. Sempre deve ser colocado com parcimônia a quantidade de alimentos. Como esses alimentos que você citou e as frutas também, eles devem ser preparados? O que a gente deve sempre pensar é que os alimentos devem ser consumidos o mais in natura possível, tá? Buscar sempre por alimentos crus, né, que tenham essa possibilidade de origem orgânica e que, quando forem preparados, somente com cozimento, né? Evitar os alimentos, por exemplo, que já vêm prontos, né? Porque assim, a gente tem uma máxima que fala, né? Os próprios colegas médicos falam, a gente tem que descascar mais e abrir menos. Então assim, a gente tem que pensar que precisa sempre comer, quanto mais in natura aquele alimento, melhor. Você falou em parcimônia no consumo dos alimentos. Como saber, então, exatamente que a gente está exagerando naqueles alimentos que a gente está consumindo? Nós não devemos passar, basicamente, de uma porção daquele vegetal por dia. O que eu oriento normalmente é assim. Você quer comer frutas no dia. Você não deve comer 3 frutas de uma vez. Você deve comer uma fruta, outra fruta, com horários espaçados. Assim como os vegetais. Assim como a sua comida. Você deve comer exatamente aquilo que o seu corpo manda, tá? Então assim, dessa forma, buscando o que é melhor. Você come pela quantidade em si que você está se sentindo saciado. E não a gente buscar somente pelo prazer a comida. Em termos de quantidade, nós temos que pensar assim, que deve ser buscado para que você quer comer e quanto. Eu quero comer para ter energia. Você vai comer um pouco a mais do que aquela pessoa que precisa para buscar baixa de peso, diminuição de peso. Eu quero comer para melhorar a minha massa muscular. Você vai comer um pouco mais de proteínas do que a outra pessoa que está simplesmente tentando manter a composição corporal. Aí a gente tem todo um aspecto pensando não só na quantidade, mas também no tipo de alimento. Então assim, os exageros, a gente tem que pensar no quê? Eu tenho que comer até onde eu estou satisfeito. Você falou também da importância da atividade física. Com que frequência ela deve ser praticada e durante que períodos? A atividade física ela deve ser praticada por orientações da própria Organização Mundial da Saúde, 150 minutos por semana em atividade vigorosa, que é aquela atividade de corrida, é uma atividade de bicicleta, uma atividade de musculação. Em exercícios um pouco mais lentos, tipo caminhada, isso já sobe para 200 a 300 minutos. Mas a atividade física ela deve ser prazerosa primeiramente. Nós temos que pensar assim,
Não é porque você gosta de vôlei que eu tenho que gostar de vôlei. Não é porque você gosta de fazer caminhada que eu tenho que fazer caminhada. Você tem que buscar aquilo que te dê prazer. Mas o que te dá prazer, busca na sua saúde. Saiu um estudo novo agora que a gente sabe que também aquelas pessoas que são os atletas de fim de semana, que conseguem chegar a 150 minutos de exercícios vigorosos, têm tantos benefícios quanto aquelas pessoas que fazem essa divisão durante a semana. Portanto, você pode fazer 150 minutos, por exemplo, dividido em 75 minutos no sábado e no domingo, que é quando às vezes você tem tempo pelo dia a dia, ou você pode fazer em 5 vezes por semana de 30 minutos. Entretanto, faça exercício. Faça. Esses hábitos, eles devem começar desde cedo? Os filhos costumam muito imitar o que os pais fazem? Os filhos sempre imitam os pais, uma vez que é o primeiro espelho e a primeira modulação da personalidade da criança. Os hábitos alimentares, eles promovem na criança já uma formação melhor em termos de raciocínio, tá? Houve uma pesquisa realizada na Finlândia que mostrou que crianças que têm um hábito alimentar mais variado, né, já buscando comer uma alimentação saudável desde pequeno, têm melhor desenvolvimento intelectual que as outras crianças. A gente sabe que assim, então os pais devem buscar colocar os filhos numa boa alimentação e buscar estimular a atividade física. Mas meu filho tem 3 anos, o que eu vou fazer atividade física? Vá brincar com seu filho, né? Vai para o quintal, desce para o prédio, brinca com a criança, estimula ela a ter movimentos. É isso que a gente deve fazer com nossos filhos. Que dicas você dá para a gente escolher, então, os alimentos corretamente e prepará-los dessa forma a beneficiar principalmente o coração? Para a escolha dos alimentos, a gente deve buscar sempre ter um prato mais colorido possível. Tá? Então, assim, nós devemos pensar que o seu prato deve ter pelo menos 5 cores. Dessa forma, a gente está colocando a quantidade ideal de vitaminas, minerais, fibras e outros nutrientes que o organismo precisa. A quantidade e a forma de cozimento vai da forma que você pensar ser melhor. Claro que assim, eu gosto de comer arroz com feijão. Não vou comer arroz com feijão cru porque é impossível, óbvio, mas eu busco fazer isso na minha casa para ter uma melhor qualidade e produção melhor do que eu comprar um arroz e feijão congelado, onde já perdi alguns nutrientes. Então assim, o que eu oriento para você? Buscar sempre frutas e vegetais, quanto mais crus, melhor, tá? Pensando nos carboidratos, os menos industrializados, ou seja, os de fácil cozimento, que passaram às vezes só por processo de secagem, às vezes de filtração, para a gente tentar pegar um pouco mais natural e sempre buscar carnes magras. Falamos muito peixe, frango, mas você também pode comer uma carne de boi magra, porque não necessariamente você tem que comer especificamente só aquilo que está na recomendação. A gente tem que se adequar com aquele tipo de dieta ao nosso dia a dia. Por causa da correria, muitas pessoas cozinham no final de semana e congelam esse alimento. Quanto tempo esse alimento pode ficar congelado sem perder os nutrientes originais? O congelamento do alimento, né? Cozinhar durante o fim de semana e congelar por durante a semana, você está fazendo um grande passo e boa saúde para a sua vida. Está melhorando muito. Porque assim, nós temos um período até de 7 dias para a gente poder comer e ter uma certa qualidade alimentar. É claro que o alimento feito naquele momento tem muito mais nutrientes que o alimento congelado. Entretanto, como a gente já disse no início, o fator de você estar com a vida corrida, você está correndo, trabalhando, não vai impedir você de fazer o alimento. Então assim, coma os seus alimentos que você fez em no máximo 7 dias. Cozinhe-os no domingo para você comer no máximo até sábado. Oswalmir, obrigado pela entrevista. Obrigado, estarei sempre à disposição. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.